Bom, pessoal, eu sou Elizabeth, eu sou nutricionista, eu sou estudante de doutorado. Eu descobri que eu precisava fazer uma prova, né, o teste, o TOEFL, porque eu sempre quis fazer o doutorado sanduíche, né? E até então eu achava que se eu fosse para algum país que falasse a língua portuguesa, eu não precisaria de um teste de proficiência, né? Só que aí eu estava errada, e aí eu já fiquei desesperada, né? E aí, quando eu descobri que eu precisava fazer esse teste, eu já fiquei desesperada e aí comecei a procurar cursos de inglês pela internet, porque já fazia muito tempo que eu tinha feito aula de inglês, eu fiz quando eu era adolescente, que eu fiz aulas, e aí eu queria, e já queria há muito tempo voltar a realmente estudar inglês, né, porque no doutorado a gente tem que ler muita coisa em inglês, mas não é a mesma coisa que estudar a parte de gramática e tal. Só que, geralmente, esse edital para fazer o doutorado de sanduíche, ele costuma sair no começo do ano, e aí eu já estava preocupada, porque eu já estava ali em outubro, na verdade, eles republicaram esse edital por causa da pandemia e tal. E aí eu já imaginava que ia sair um novo edital no primeiro semestre do próximo ano. E aí eu falei, gente, não vai dar tempo, como é que eu vou? Eu vou ter que estudar inglês e preciso prestar a prova, ir bem na prova para estar com o resultado da prova na mão para poder entregar os documentos quando sair o edital novamente. E aí falei, tá, vou fazer um curso de inglês, aí me inscrevi, né, fiz a matrícula numa plataforma de cursos online, e aí tá, beleza, falei, vou fazer minhas aulas de conversação e vai dar tudo certo, né? Porque até então, para mim, a prova era só a parte de conversação, só tem que mostrar que eu sei falar inglês, pronto, acabou. Só que aí na minha busca, né, eu fiquei caçando, falei, nossa, deixa eu ver melhor como que é essa prova, né? Como é que é a estrutura da prova. E aí foi que eu descobri a Eli, né, no Google, joguei no Google lá, eu coloquei TOEFL lá, e curso TOEFL e tal, porque a minha orientadora tinha comentado alguma coisa, né? Ah, eu lembro que na época eu fiz algum curso. E aí foi que falei, nossa, será que eu vou ter que fazer algum curso, um preparatório e tal? Aí que eu descobri como que era a estrutura da prova. Aí eu já fiquei desesperada, porque todo mundo que eu lia na internet falava que a prova era super difícil. Ai, porque não sei o quê, você tem que estudar pelo menos 6 meses para conseguir passar na prova. Ai, porque não sei o quê. Aí eu só via coisa negativa. Aí eu já comecei a ficar meio desesperada, porque sou uma pessoa muito ansiosa na minha vida, né? Falei, tá, tudo bem. Aí respirei, comecei a acompanhar as lives da Eli. Então, assisti várias lives no Instagram, no YouTube. Aí me inscrevi no canal no YouTube, assisti lives, né, coisas que já tinham lá antes. E aí que eu entendi que tinha várias coisas que eu tinha que fazer para a prova. E aí, bem na época que eu tinha encontrado o Eli, tinha acabado de fechar as inscrições para o preparatório. Aí eu falei, putz, não acredito. Eu falei, oi, não acredito. Aí eu já não imaginava quando que ia sair de novo. Eu falei, meu, vai demorar para sair inscrição de novo nesse preparatório. Aí continuei lá na minha plataforma de inglês, lá fazendo as aulas, né? Só que no fim não ia adiantar nada, porque eu nem sabia, depois que eu descobri que tinha estratégia, né? E aí comecei a acompanhar o Instagram da Eli, aí comecei a acompanhar as dicas, então via as aulas, eu começava a anotar algumas coisas, e aí eu já tinha combinado, né? Depois que passar o meu período de férias, em janeiro, eu vou começar a estudar. E aí, como eu já imaginava que o edital provavelmente fosse sair lá para abril, entre abril e junho, né? Eu falei, vou estudar 2 meses e aí depois eu faço a prova. Então, eu já tinha planejado na minha mente, eu vou estudar fevereiro e março e abril eu presto a prova. E aí, coincidentemente, no final, em janeiro, acho que eu não lembro se foi na segunda semana de janeiro, veio um workshop daí, aí eu peguei, me inscrevi rapidinho, aí fiz, participei. E aí eu fiquei sabendo que abri inscrições para a próxima turma do preparatório. Eu falei, gente, não, é a minha chance. Eu falei, é um sinal divino, porque vai abrir inscrição bem no dia, na semana que eu queria começar a estudar, que era a primeira semana de fevereiro. E aí eu, pronto, me inscrevi logo no primeiro dia e já comecei a fazer as aulas. Né? Logo depois que o acesso já estava liberado, aí eu já comecei, já me mandaram o plano de estudos, tudo certinho. Aí eu já imprimi, coloquei as datas que eu ia estudar e tal. Aí eu fui super bem no começo, né? No começo eu comecei a me desesperar, porque eu sou, como eu disse, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Aí eu já começava a olhar e falava, ai meu Deus, eu vou ter que estudar até março. Eu falei, Jesus, mas tudo bem. Aí assisti a primeira parte, né? As dicas dele que ela sempre dá, né? Falando sobre preparação emocional, que é importante. E para mim, né? Que é, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então para mim essa parte de preparação emocional foi fundamental. Então, eu procurei seguir não só os passos, as estratégias para a prova, mas também todas essas estratégias a mais que, à primeira vista, parece que não faz diferença, mas realmente eu vi que faz muita diferença. Até as dicas que ele dá em relação à parte da alimentação, até isso faz diferença na hora da prova. Né? Então, consegui seguir todas as estratégias na hora de estudar. Tive vários momentos os meus baixos, porque depois, em fevereiro, saiu tudo bem, tudo bonitinho, conforme eu tinha planejado.
mas aí em março as coisas começaram a desandar, não consegui mais estudar todo dia certinho, e em março eu cheguei bem na parte mais difícil, né, que era o writing e o speaking, que eu fui estudar em março. E foi justamente a época que as coisas começaram a se embolar todas, né? Mas aí o writing eu consegui, fiz todas as redações, mandei para correção, a minha primeira redação foi horrível. Nossa, eu fiquei com vergonha de verdade de mandar a minha primeira redação. Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, gente, que vergonha, eu queria me esconder. Aí mais mandei. Aí depois veio a correção da primeira redação. Aí eu falei, não, isso aqui, tinha bastante coisa para melhorar, vai, mas, né, eu fiquei mais tranquila porque, né, vocês sempre falam de um jeito super carinhoso e super encorajador, né? Então dá um ânimo, né, para a gente fazer. Aí fiz várias redações e aí é muito legal porque aí eu comecei a ver realmente uma diferença. Então eu vi depois a minha primeira redação que eu fiz nossa, não tem nada a ver com a última que eu fiz. E aí depois chegou a temida parte do speaking, né? Eu já estava ansiosa para começar a estudar o speaking lá quando eu comecei meus estudos. Mas antes de começar o speaking, eu já estava fazendo todos os dias a prática diária de speaking. Então, eu mandava todo dia na comunidade. Então, isso me ajudou bastante. Então, todo dia eu falava lá qualquer coisa. Às vezes tinha dia que eu estava super cansada e fazia o speaking antes de dormir. Então, só para falar, não, eu fiz, porque eu pegava e riscava lá no meu cronograma lá, fiz o speaking e fazia também todo dia o treino de ouvido. Então, todo dia assisti várias palestras no TED Talks, várias. E aí ouvia lá todas as vezes que precisava, seguia todos os passos certinhos lá. Então, todo dia eu ouvi. Então, acho que quando chegou no speaking, ajudou bastante isso. As correções também, assim, nossa, me ajudaram muito. No começo eu estava com bastante dificuldade para melhorar o vocabulário, melhorar a gramática, porque eu não tinha tempo, eu queria estudar a gramática, né, mas não ia dar tempo para estudar. Então isso já me deixou também um pouco mais desesperada, que eu falei, gente, tanto que eu lembro que eu até mandei um e-mail falando, mas será que eu não deveria estudar gramática? E aí o pessoal falou, mas Beth, não vai dar tempo de você estudar. Eu falei, tá bom, aceita e pronto. Mas aí mesmo sem estudar gramática, que como já fazia muito tempo que eu não estudava inglês, né, mesmo sem estudar gramática, eu consegui com as correções, ir melhorando o writing, conseguir melhorando o speaking, conseguir incorporar novos vocabulários, melhorar um pouco nessas duas partes, então isso me ajudou bastante. Inclusive, a parte da gramática, o que me ajudou muito também foi o reading, porque eu prestava bastante atenção nas estruturas das frases, né, que eu lia lá nos textos, então me ajudou muito. E o listening também, o que me ajudou bastante foi o treino de ouvido, todos os dias. Então, isso, nossa, hoje para mim é muito mais natural, tanto que é muito mais natural ficar ouvindo coisas em inglês, né, porque eu já acostumei. Tinha alguns diálogos, geralmente palestra, né, quando era palestra ou aula, né, nossa, no começo era horrível para poder entender, nossa, era horrível. E aí eu já ficava com medo, que eu falava, gente, vai chegar na hora da prova, no writing, eu não vou nem entender o que vão falar na palestra, né, na aula, o que eu vou escrever se eu não entender? Só que aí no fim eu entendi tudo, eu fiquei super feliz na prova, porque eu consegui entender tudo que falaram na palestra do writing, então fiquei super feliz. Então, eu consegui seguir todas as dicas, realmente, assim, desde a parte de atividade física, meditação, a parte de alimentação, uma parte importante que eu ficava imaginando, a nota também, de ficar mentalizando a nota, mentalizar o papelzinho ali com a nota e tal, isso também ajudou pra caramba. E aí consegui fazer os mapas mentais para cada parte da prova, então eu já sabia o que eu tinha que fazer no reading, sabia o que tinha que fazer no listening, no writing e no speaking. Então, isso me deixou muito tranquila. Então, realmente, uma semana antes da prova, realmente, eu estava super tranquila. Eu fiquei um pouco mais nervosa um dia antes, porque já estava chegando o dia da prova e tal. Mas eu estava bem tranquila, assim, perto do normal. O que me deixou nervosa foi no dia da prova, né? O pessoal, né? Porque todo mundo tenso, todo mundo preocupado e tal. Mas aí depois eu consegui, né, lembrar das técnicas da teacher, lembrar, né, de respirar, de oxigenar o cérebro e tal, e aí isso me ajudou muito na hora da prova, porque se você não mantém a calma, se você não respira, se você não fala assim, calma, eu preciso fazer essa parte primeiro, depois eu penso na outra, depois na outra, você não faz. E aí começa a te dar um desespero, porque você vê outras pessoas na sala junto com você, cada um tá numa parte da prova, aí você começa a pensar, nossa, o cara tá lá no speaking já, eu tô ainda fazendo listening. E aí você tem que prestar atenção no listening, mas tá pensando que o cara já tá naquela parte. Então você tem que manter muita concentração, porque senão você não consegue prestar atenção no áudio. Então isso também né, que a teacher sempre fala de você
treinar, estudar num local que não precisa estar totalmente silencioso, porque não vai ser assim na hora da prova, e realmente não é assim na hora da prova, né? Isso ajuda muito. E eu acho que você ter um objetivo na sua mente, né? Saber o que você quer, e também aceitar que uma coisa, eu lembro que uma coisa que a teacher fala, né? Que, ok, tem dia que realmente o seu rendimento não vai estar bom. E eu sempre fui muito assim, no dia que eu sabia que não estava sendo legal o estudo, eu não estava estudando direito, eu parava e falava, não, deixa para outro dia, não vou estudar e pronto. Então, por isso que também teve alguns dias, né, no meio aí que eu acabei não conseguindo estudar todo dia certinho, porque tinha dia que eu falei, nossa, né, não dá. E eu acho que o desafio do speaking foi fazer de máscara, mas no fim deu tudo certo. E eu falei, meu Deus, não vão conseguir entender o que eu tô falando, nem nada. Eu falei, nossa, eu vou muito mal no speaking, que era a parte que eu tinha mais medo. Acho que é o terror de todo mundo, e era a parte que eu tinha mais medo, porque todo mundo fala, né, do speaking. É a parte que todo mundo fala, que é a pior parte da prova, que é não sei o quê. Aí você já fala, meu Deus do céu, socorro. É a pior parte da prova, então é a parte que eu vou pior, né? No fim, foi a parte que eu fui melhor na prova, foi no speaking. Foi meu maior score, foi no speaking. Então, né, então o que me ajudou bastante é essa questão que realmente faz muita diferença, você saber qual que é a estrutura, o que você tem que falar, isso faz muita diferença, porque o primeiro simulado que eu fiz, eu falei assim, nem sei o que eu falei livremente, não tinha uma estrutura, não tinha nada, eu não sabia o que realmente eu tinha que falar, né? E aí depois que eu fiz preparatório, eu já sabia, não, eu tenho que falar isso, porque é isso que faz diferença na prova. E, da mesma forma que a redação, né? Eu sabia como é que tinha que ser a estrutura da redação, sabia o que eu tinha que colocar, o que era importante colocar, de que forma que era melhor eu escrever, então isso ajudou bastante, eu tenho certeza que isso me ajudou muito a aumentar meu score. Mas o speaking realmente foi a minha maior surpresa na prova, porque realmente eu não pensava que eu ia tão bem no speaking. Então o resultado foi muito, muito melhor do que eu imaginava. Eu precisava de 72 e tirei 81. Gente, eu não acreditei, né? Hoje de manhã eu falei, eu nem tava pegando meu celular quando acordava. Eu falei, vou tomar café primeiro, tem todo um ritual, né? Eu vou tomar meu café da manhã primeiro, depois eu pego o celular. Aí eu vi que tinha vindo uma notificação do e-mail. Pronto, eu já comecei a tremer, né? Aí eu entrei no aplicativo, aí não lembrava nem minha senha mais, aí fui catar onde estava minha senha do aplicativo. Aí apareceu 81, juro, teacher. Eu fiquei parada. Eu falei, 81? Aí eu fiquei, será que é essa nota mesmo? Será que tá certo? Sério, eu fiquei alguns segundos tentando entender. Eu falei, gente, será que tá certo isso mesmo? Aí eu coloquei, né, os detalhes para ver cada parte da prova. Aí eu falei, gente, não acredito que eu tirei 81. Sério, eu ainda tô desacreditada. Olha, eu já tinha falado isso lá em fevereiro, que tinha sido o melhor investimento de 2021. Eu já tinha falado que tinha sido o melhor investimento desse ano. E quando eu vi o resultado da prova, eu falei, só reafirmou o meu pensamento que tinha sido o melhor investimento, porque não é uma prova, né, barata. Então, eu nunca tinha feito. Então, isso já tinha me deixado desesperada. Então, você passar de primeira dá um super alívio e sem saber as estratégias, não tem como passar na prova, de verdade. Se eu não souber. Tanto que eu não ia passar, né? No primeiro simulado eu fiz super mal. Então, é um super investimento, assim, eu acho que estudo sempre é um ótimo investimento, né? E você fazer preparatório, com certeza, se o seu objetivo é passar na prova, então né? Se o seu objetivo é esse, eu acho que não tem nem que pensar duas vezes. Eu com certeza faria de novo, né? O preparatório, a prova eu não preciso, vou fazer daqui uns anos, né? De novo, se precisar, a prova eu não quero não, né? Mas se precisar, vou fazer e agora eu pretendo fazer a parte de gramática do curso.